Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 diz o seguinte: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como tu me diz, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as maiores ainda fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 12 novamente. Na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Só até aí. Eu não sei se você sabe, mas essa passagem aqui, ela antecede o momento em que Jesus Cristo, ele vai para o Getsemane, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto pelo meu e pelos seus pecados. E na semana passada, eu não lembro se você lembra da pregação do nosso pastor, mas dentre tantas coisas que ele falou uma coisa que despertou em mim uma memória, onde ele falava que antigamente, bem no passado, era normal você entrar dentro das igrejas e você ver os pastores, os pregadores, os líderes falando muito sobre santidade, né, pastor? O senhor falava sobre isso, que era muito corriqueiro, era normal você entrar dentro das igrejas e os pregadores estavam falando sobre santidade, que sem santidade ninguém verá a Deus, consagração, sujeição, entrega, submissão a Deus. E eu comecei a lembrar durante essa semana, enquanto eu meditava naquilo que o pastor falava, que como era o meu passado cristão. Porque por mais que eu seja esse jovem, esse garotão, eu tenho mais de 20 anos de evangelho. É bastante tempo. Eu fui criado dentro de uma igreja. Os problemas do meu lar fez a minha mãe nos levar para dentro de uma igreja. E eu comecei a lembrar, gente, de como era a nossa vida cristã naquele momento. Eu lembro que lá pela altura de entre os meus 6, 7, 8, 9 anos, o nosso programa de final de semana, ele era dormir dentro da igreja. De sexta a domingo nós dormíamos dentro da igreja. E nós não dormíamos porque nós queríamos jogar bola, a gente não dormia porque a gente ia para andar de skate, a gente não dormia porque a gente queria fazer guerrinha de travesseiro. Tinha, porque isso é normal da juventude, é saudável ter isso. Mas o maior propósito da juventude naquele momento, e entre eu e mais dois, eram os piazinhos do lugar, era dormir dentro da igreja para que um grupo da igreja ficasse orando e esperando, enquanto o outro grupo ele ia para a rua evangelizar, pregar para prostitutas, pegar os mendigos, pegar os jovens, os drogados e trazer para dentro da igreja. Eu fui criado dentro de um evangelho que as famílias que tinham 3 carros, elas não conseguiam ir para o culto sem estar com os 3 carros socados de gente. Eu sou de uma época onde as pessoas elas pegavam o seu salário e elas colocavam em cima da mesa, elas consagravam a Deus e separavam 10% é para Deus, o resto é para nós. E se faltar, não tem problema, foi Ele que deu. Eu sou de uma geração, meus amados, que os jovens eles eram comprometidos com o evangelho, que nós íamos dormir na igreja durante a semana e nós passávamos a madrugada orando, e durante a manhã nós acordávamos, colocava a roupa da escola, ia para a escola estudar ou ia trabalhar, porque passava a noite orando, meditando na palavra, buscando a Deus, que nós estávamos numa sala orando e nós não conseguíamos entrar no templo, porque só tinha anjo dentro daquele templo e ninguém conseguia entrar dentro do templo, que a gente ia para a rua evangelizar as prostitutas, e a coisa mais alegre da minha vida foi o dia que eu consegui resgatar uma prostituta, colocar dentro do carro da minha mãe e levar para a igreja, porque nós entendíamos que esse era o evangelho, porque eu entendia que era para isso que eu tinha nascido.
E eu lembro que era jovem e eu tinha que definir para o que eu ia fazer da minha vida, na altura dos meus 15 anos. E eu não conseguia desvincular o evangelho de Deus sobre aquilo que eu ia fazer. Os meus amigos, um queria ser médico, um queria ser enfermeiro, outro queria ser mecânico, outro queria ser mestre de obras. A faculdade ia fazer disso, arquitetura. E eu já tinha definido, eu vou fazer um seminário. Por quê? Porque eu não consigo vincular a minha vida distante do evangelho. Tem que ter o evangelho introduzido nesse negócio. Porque eu fui criado nisso. Eu sou de uma geração que não era contente em ir num lugar e ver pessoas bebendo, fumando, usando drogas e não falar de Cristo. Eu sou de uma geração que é uma geração chata, uma geração que fazia propósito com Deus, que orava, que lia a Bíblia. Uma geração que tinha 2 roupas, tirava uma e dava para as pessoas. De uma geração que não conseguia vir num culto de domingo sem trazer uma pessoa nova. Eu lembro que tinha um pessoal que morava num outro bairro, que dava não sei quantos quilômetros da Próspera, eles iam num comboio de bicicleta, naquele amarelinho, eu lembro daquelas barras circulares, e atrás da barra circular tinha um negócio de prender, vocês lembram? Né? Cada um com a sua Bíblia presa naquilo ali, eles no amarelinho aqui, ó, na trilha ali, no caminho do amarelinho, a pau, e a minha mãe tinha um fusquinha, eu ia do lado olhando aqueles jovens, tudo indo embora. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo que nós gastávamos tempo montando estratégia para entender como que nós poderíamos trazer pessoas para Cristo. Eu sou de um tempo, de uma geração que não era mimimi, de uma geração que não passava por problemas emocionais. Sabe por quê? Porque os seus problemas emocionais eram tratados no relacionamento. Era uma geração que não sofria de complexo de inferioridade, porque ela sempre estava envolvida com pessoas. E tinha que ser tratado na marra. Tinha 30 pessoas, tu entrava lá, se tu tinha complexo de inferioridade, tu estava ralado. Tu entrava, ó cabeça de fósforo, ó peito de não sei o quê, ó pé de não sei o quê. Tu tinha que ser tratado, senão tu não ficava. Não tinha espaço para complexo. Uma geração convicta, uma geração que não era rendida ao medo. Uma geração que era desafiada, falava, nós vamos lá ter uma balada, então nós vamos entrar lá, nós vamos evangelizar. Uma geração que corria atrás do demônio, falou, eu quero expulsar, eu quero correr, eu quero trazer, eu quero tirar da potestade, eu quero tirar esse povo das trevas. Esse foi o evangelho que eu me formei. E de um tempo para cá, isso eu estou falando da minha vida, o evangelho nessa região, no Brasil como um todo, ele sofreu uma transformação. E eu comecei a entender isso quando eu saí de Criciúma para ir para Belo Horizonte, porque eu comecei a ver que o evangelho em regiões diferentes, ele tinha foco diferente. E eu não sei se o pastor ele conseguiu experimentar a mesma coisa, mas o pastor já veio de uma igreja grande, Brasília. E tu pega lá para cima, Brasília, Goiânia, Minas, são lugares que são centro do evangelho. E a gente mora onde o vento faz a curva. E tu chega lá com uma outra realidade, uma outra cabeça, um pessoal com outro foco, uma outra dinâmica do reino. E com o passar desses meus 20 anos de evangelho, eu consegui ver o evangelho ele passar por uma transformação, onde nós tínhamos uma geração que era completamente extremista, uma geração da obra, do fazer, do realizar. As pessoas entravam na igreja e diziam, tu vai ficar na diaconia, tu vai trabalhar para Cristo. Tu é bom no quê? Então tu é cara de pau, então tu vai para o teatro. Não tinha. Uma geração que fazia. Carregava uma multidão atrás direto. Porque era uma geração da obra, do fazer, do realizar. Tinha que fazer, se não fazia não estava contente, estava no DNA. E eu venho de um momento, eu venho vendo um momento de uns anos para cá, de um evangelho onde as pessoas, elas cresceram na revelação da graça e do amor de Deus. Nunca se teve tanta informação, nunca se teve tanta pregação, nunca se teve tanta possibilidade de você ser cheio da revelação da palavra de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Se tu quiser estudar a palavra de Deus de verdade, deixar de ser um cara de pau, tu abre o YouTube, tu estuda a Bíblia de ponta a ponta todos os dias.
Antes a informação ela ficava dentro das quatro paredes da igreja. Hoje não, tu abre o YouTube, tem curso, tem tudo. Tu é rico no conhecimento. Nós saímos de um extremismo, onde nós tínhamos uma geração que fazia muito e tinha pouco conhecimento, para uma geração que tem muito conhecimento, mas que faz muito pouco. Aonde está o erro? Onde está o acerto? Quem está certo? Quem está errado? O que eu sei, meus amados, é que todo extremismo revela uma falta. Tudo que é demais mostra uma falta. Tudo que é intenso demais revela uma falta. Nós tínhamos uma geração que era acostumada em fazer, mas era uma geração que não tinha intimidade com a palavra. Era raro os momentos que eu me lembro de a gente parar para ir para o estudo bíblico. Tanto que eu cheguei no seminário e lá na região, para cima, era uma região já com escola dominical. Certo, pastor? Lá tinha muita escola dominical. E eu vinha de uma igreja que não tinha escola dominical. Era uma igreja que fazia, mas em alguns pontos no passado era carente na escritura, na revelação da escritura. Só que de outro lado nós vivemos num tempo onde nós temos uma informação vasta. Você tem acesso à palavra e você desfruta de muita coisa rica e profunda. Mas a nossa capacidade de realização, ela diminuiu demais. Enquanto você lê comigo aqui em João capítulo 14, o teu Salvador dizendo o seguinte, que aquele que me conhece, por consequência, faz. Aquele que me conhece, por resultado, por consequência, faz. O conhecimento da graça de Deus, o conhecimento do amor de Deus, tem como consequência, por objetivo, a realização de grandes obras. Aonde está o equilíbrio de uma geração que fazia muito, mas tinha pouca informação? De uma geração que hoje sabe muito, mas faz muito pouco. E quando eu comecei a analisar as escrituras, eu comecei a ver aqui, eu falei, Deus, tem que ter um equilíbrio disso. Aonde está o equilíbrio disso na minha vida? Onde que está a realização desse negócio? Eu comecei a ler as cartas de Paulo, eu comecei a ver que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele está respondendo essa carta pelas dúvidas que estavam tendo do povo, pelos problemas que havia no povo dentro daquela igreja. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aí, ó. No meio de vocês há contendas, há gritarias, há difamações. Vocês são crianças. Vocês são infantis. Aí ele começa a responder várias coisas. E lá no capítulo 12 ele diz o seguinte, olha, procura no meio de vocês os melhores dons, que eu vou mostrar para vocês sobremaneira um caminho excelente. O caminho que é acima de todas as coisas, o caminho dos caminhos, a ponte das pontes, a realização das realizações. E ele começa o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor. E o mais interessante é que quando ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor, ele fala o seguinte, olha, o que adianta você ter o conhecimento, os conhecimentos, conhecer de todos os mistérios e não ter amor? De nada vale. Mas ele também diz, o que adianta você pegar a sua fortuna e dar aos pobres, ter obras, você pegar o seu corpo e queimar em favor de alguma coisa, se não tiver amor, de nada vale. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz, o extremo do conhecimento sem amor de nada vale, mas o extremo da obra sem amor de nada vale. Nós saímos de uma geração completamente extremista naquilo tudo que fazia. Uma geração que era chata na tudo aquilo que fazia. Mas era uma geração que posicionava-se diante das situações do mundo. Uma geração que não tinha de vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Uma geração que entendia que tinha a urgência de pregar a Cristo a tempo e a fora de tempo. Que tinha urgência em falar sobre a volta de Cristo Jesus, sobre a santificação, sobre o arrependimento, sobre a submissão a Cristo Jesus. Mas que não tinha um embasamento bíblico tão forte. Numa geração hoje, que intelectualmente sabe muito de Bíblia,
Mas aqui dentro, da onde procede as saídas da vida, isso daqui não está reinando aqui. A questão é que quando você começar a entender a profundidade do amor de Cristo, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, você vai entender que o maior objetivo de Deus não é o extremismo da obra e não é o extremismo do conhecimento, mas é o extremismo da identidade e do propósito. Quando Jesus ele está falando para os seus discípulos, quando Filipe chega para Jesus e fala o seguinte: ô Jesus, cara, a gente está aí, até agora a gente não conheceu o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus chega para Filipe e fala: mas eu estou andando com vocês não entendem que eu, assim como eu sou com o Pai é comigo, é uma só coisa, uma só transmissão. E ele já começa a trazer um ensinamento a mais. Filipe, vou te dizer, assim como eu sou com ele, tu também vai ser. Assim como eu sou com ele, você também será. Assim as obras que eu faço, você também vai fazer. E vou te dizer mais, maiores você fará. A questão é que muitas vezes tu estás apegado ao fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto você está apegado somente ao conhecer. Eu tenho que ter um entendimento disso. Nenhum e nem outro. O que te leva ao equilíbrio de toda a vida cristã é você olhar para Cristo Jesus e aprender sobre Ele. Porque quando você aprende sobre Ele, você aprende sobre você. Quando você entende sobre Ele, você entende sobre você. Quando você entende sobre a graça e o amor de Deus, você começa a entender que isso fala a respeito de você. Aí você não fica tentando tampar alguns buracos emocionais na tua vida, tentando somente fazer, ocupar a cabeça, fazer. Você também não tenta desvincular os mistérios dos mistérios para entender por que você fica tão triste com a roupa verde. Mas você está focado na sua identidade, no seu propósito, que você entendeu em Cristo Jesus. O que você precisa entender essa noite é: você já se perguntou para que você nasceu? Igreja, você já se perguntou qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você já se olhou no espelho e perguntou o seguinte: Deus, para que eu nasci? Sim ou não? E você está cumprindo aquilo que Deus te falou ou não? Porque quando você quer trilhar o caminho da realização não existe se não estiver alinhado com o propósito de Deus. Porque quando você entende quem você é em Cristo Jesus e você entende o seu propósito nessa terra, você não faz porque você quer fazer, ou porque você quer um reconhecimento, ou porque você tem a necessidade de fazer. Você faz porque está no seu DNA fazer. Você não faz porque você tem que fazer, você faz porque você entende que é bom para você, é o seu propósito, é o seu chamado, é a direção de Deus, e você faz porque você tem que fazer. Mas Cainã, por que eu não estou fazendo? Porque você ainda não descobriu para que você nasceu. Você ainda não entendeu para aquilo que Cristo te chamou. Ele quer te usar. Ele quer fazer você transbordar sobre a vida de alguém. Ele quer fazer você transbordar sobre a família de alguém. Ele quer pegar aquilo que você considera pouco e usar para transbordar na vida de alguém. Mas Cainã, é muito pouco. Querido, você já viu na Bíblia alguma vez Deus trabalhar com muito? 2 pães, 5 peixes. Pequena fé do tamanho de um grão de mostarda. Diz para cá, vai para lá. A fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Poucas coisas. A questão é que você, na sua mente intelectual e no seu raciocínio intelectual, você definiu um padrão para ser usado e transbordar na vida das pessoas. Tu tem que estar perfeito, tem que ser muito bom, tem que ser como fulano, tem que falar como ciclano, tem que saber como beltrano. Enquanto existem pessoas que estão andando com você hoje, que estão dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho, ali na rua, que precisam simplesmente do teu abraço, do teu aconchego, da tua cura, precisam do que você já viveu, simples.
E de repente tu pensa, mas eu tô tão ferido, Cainã. Eu tô tão doente, é tão difícil. E sabe, numa altura do campeonato da minha vida, eu também estava tão doente, tão ferido. Eu falei, Deus, eu tô esperando essas coisas se ajeitarem dentro de mim para mim continuar a fazer as coisas nessa área da minha vida. E Deus falou assim para mim o seguinte, meu filho, se tu esperar que nessa carroça todas as melancias estejam perfeitamente enfileiradas, tu não vai seguir. Joga as melancias para dentro da carroça, dá-lhe pau no cavalo, que no caminho as melancias vão se mexendo, elas vão se ajeitando, mas não para. E quando eu entendo isso, meu amado, eu não paro. Mas, Cainã, eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, eu tenho conflitos. Entenda que muitas vezes os teus maiores conflitos têm a ver totalmente com o teu propósito. Oh, mas eu tenho dificuldade nessa área. Presta atenção, tu vai ser tão curado nessa área que tu vai transbordar sobre a vida de tanta pessoa. Tu vai falar desse propósito com tanta gente, tu vai dizer, olha, eu era um sofrido, tinha cabeça ruim, mas eu fui curado e eu estou aqui para te dizer, eu não estou 100%, mas eu já estou bom como eu era. Vem andar comigo, deixa eu te ensinar, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer alguma coisa por você. Enquanto esperar que todas as melancias se encaixem dentro dessa carroça, o cavalo não vai dar ali. Entenda que o tempo vai passar. E quem é dono dessa rédea é você. É você que vai escolher, eu quero viver grandes coisas nessa vida. Se tu esperar ser curado 100%, da forma como você quer, você não vai viver, porque o 100% não existe. O 100% está em Cristo Jesus. Mas, Cainã, eu estou esperando ser curado para entrar em novos relacionamentos, para ter novas amizades. Vai fazer nova amizade no caminho, vai sendo curado. Mas eu estou esperando o Cainã estar bem para de repente começar a ajudar com alguma coisa dentro da igreja. Ajuda na igreja e vai sendo curado pela amizade, pelo relacionamento. Não espera as coisas acontecer, vai fazendo e vai dando direção. Identidade e propósito. E sabe, meus amados, logo que Jesus ele fala sobre isso, o que me chama muita atenção é que depois de João, qual é o livro que vem? Livro que fala a respeito de quem? Apóstolos. Atos significa o quê? Atitudes dos apóstolos. Eu não sei se você sabia, mas nós poderíamos considerar que o livro de Atos é um dos livros que ainda continua sendo escrito. Porque é legal. Eu vim aqui pregar para você sobre Pedro, sobre o Paulo, sobre João, sobre tanta gente que está ali, sobre a sombra de um, sobre aquele que era enfermo na porta do templo e saiu curado. Mas o meu sonho é ver a minha filha lá na altura dos seus 30, 40 anos, falando sobre Pedro, falando sobre João, falando sobre Lucas, mas também contando sobre o Xandão, também contando sobre o Cainã, também contando sobre o João, falando, ó, Pedro foi fenomenal, Paulo foi top, mas deixa eu contar a história do meu pai. Meu pai pregava a Bíblia a tempo e fora de tempo. Queria contar a história do tio João que tocava violão e as pessoas eram curadas enquanto ele tocava. Eu quero contar a história do pastor Xandão que abandonou tudo que tinha para viver e carregar uma igreja com ele. Atitudes de quem decide, atitudes de quem escolhe, atitude de quem assume o risco, atitudes que falam o seguinte, eu não sou contente com essa vida medíocre. Eu vou sair daqui, eu vou fazer o que eu nasci para fazer, eu vou cumprir meu propósito, eu vou abençoar, eu vou orar, eu vou amar, eu vou transbordar, eu vou dar o que eu tenho. E estatisticamente falando, no meio empresarial de 100%, 70% das pessoas são consideradas CLT. O que é CLT? 70% são as pessoas que trabalham só para trabalhar, fica esperando 5 horas da tarde para bater o ponto, sair e não produz. 20% são as pessoas que têm potencial, mas que têm dificuldade, são facilmente arrastadas para os 70%. E 10% são aqueles que arrancam com tudo e fazem a diferença no mercado de trabalho. E estatisticamente, 10% daqui sairia e faria alguma coisa diferente por essa cidade. Não seja o 70 ou 20, seja o 10. Assuma a sua identidade em Cristo Jesus e fala, eu nasci com um propósito. E quando tu entende a tua identidade, o teu propósito, primeiro, tu para de depender das pessoas, tu para de se comparar, tu para de se humilhar, tu para de depender de um elogio, você vai ser quem você é e você fala, eu sou pronto.
Fui comprar um tênis com a minha esposa semana, aí ela olhou 2 tênis. Do que eu discordei, ela não ficou. Do que eu concordei, ela ficou. Aí eu estava em dúvida em 2. Provei os 2, ela falou, esse aqui ficou bem mais bonito que aquele outro. Eu falei, então eu vou levar o outro, não o que tu gostou. Mas por quê? Porque eu gostei mais do outro. Não, mas não combina com nada, combina com o meu gosto. E ela assim, eu queria ser como tu, claro. Queria identidade naquilo que você gosta e ponto final. Eu faço a comida lá em casa, a primeira pessoa a elogiar sou eu mesmo. Eu como falei, é muito bom, é muito top. Ontem eu fiz um hambúrguer, eu comi antes da minha esposa elogiar, eu já estava falando, eu sou muito bom. É muito bom comer o que eu faço, porque eu gosto. Está em mim, eu me amo, eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Entenda que você não depende nunca mais da aprovação das pessoas. Por quê? Porque você não é um produto. Eu pego o meu iPhone comparado com o celular do pastor, são 2 produtos, eu posso comparar produto com produto. Mas ser humano possui identidade. Todo mundo daqui tem uma identidade, um CPF diferente. Por quê? Porque nós não somos produtos, não é linha de produção. Tuc, 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 tuc. Então eu não posso me comparar ao Xandão, ao João, cada um dentro do seu quadrado com a sua identidade, porque não é linha de produção. Entendeu? Qual é a sua identidade? Tu não é produto. Tu não é mercadoria. Tu não veio de uma linha de produção. O que fez feito você sofrer, andar desanimado, abatido, ficar batendo cabeça, é porque tu aceitou acreditar nas mentiras que alguém um dia te contou. O medo, a angústia, teu pai, tua mãe, qualquer pessoa. Para finalizar, seja como Josué e Caleb. Eles tinham uma promessa, uma direção. Todo mundo declarou, não vamos subir à terra prometida. A terra é boa, mas aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. A Bíblia diz que Josué e Caleb mandaram o povo, segura. Ninguém falou que nós somos gafanhotos. Foi ele que deu a promessa. A direção veio dele. Nós vamos subir, nós vamos possuir, nós vamos dominar, nós vamos estabelecer, nós vamos conquistar, porque para isso que Cristo nos chamou. Ponto. Seja tudo aquilo que Deus te chamou para que você seja nessa terra. Não é nenhum extremo, não é nenhum outro. Mas que você seja realizado, meu irmão. Que você seja realizada, que você seja plena. Seja feliz e abundante em tudo aquilo que você vai fazer. Eu acho que esse é o maior segredo da vida. Em Mateus 4, Jesus, ele não cede à tentação do diabo, por quê? Porque ele sabia quem ele era. O diabo lá, tadinho, igual um cachorrinho. Ô Jesus, mostra que tu não sei o que. Sai daí, seu jaguar, já sei quem eu sou, vai-te embora. Sabia quem era. Convicto. Ponto. E você nunca mais sofrerá por opinião, por adversidade ou por situação.